Fala, galera abençoada! Então hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito sério e muito forte que Deus colocou no meu coração, sobre como nós estamos matando uns aos outros com as nossas palavras e não estamos enxergando isso. O Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração há alguns dias atrás, quando eu estava assistindo a novela Gênesis e lá estava passando sobre a história de José. E essa cena era dos irmãos dele tramando a morte dele, e então eles jogaram ele no poço e depois decidiram vendê-lo. Eu chorei horrores com aquela cena. Foi algo muito forte em mim. Era um sentimento de sofrimento mesmo, de muita dor por estar vendo aqueles irmãos fazendo aquilo com o outro. E ali eu comecei a questionar e perguntar para Deus o que estava acontecendo comigo, dentro de mim, o porquê que eu estava sentindo todas aquelas coisas tão fortes vendo aquela cena. Então veio ali na minha mente algumas coisas pessoais que aconteceram comigo, de como pensamentos diferentes, posicionamentos, enfim, opiniões tão diferentes tem nos separado, tem nos dividido, e o como isso é triste, como isso dói. Isso falando de forma pessoal e particular mesmo, de algumas coisas que aconteceram. Então ali eu já senti que algum dia eu viria aqui e falaria sobre isso no canal. Mas naquele momento eu não escrevi nada, não pensei em nada tão profundo naquela hora. Mas, alguns dias depois, vieram as manifestações do dia 7 de setembro. E então eu passei o dia lendo comentários, observando mesmo, porque isso é algo da minha personalidade, de observar coisas, situações, pessoas ao meu redor. E aquele dia foi um dia muito triste e muito angustiante para mim. E foi ali, lendo aqueles comentários, vendo tudo o que estava acontecendo, que o Senhor começou a ministrar no meu coração aquilo que Ele tinha começado a falar lá no dia que eu assisti aquela cena, dos irmãos de José fazendo aquilo. E aí o Espírito Santo me disse: é isso que os filhos de Deus, irmãos em Cristo, estão fazendo um com os outros. Aquela cena da novela dos irmãos tentando matar o outro, batendo, espancando, foi realmente uma cena horrorosa. É isso que as pessoas estão fazendo hoje. Mas agora não é mais fisicamente como foi representado lá, mas sim de forma espiritual e emocional, com palavras através das redes sociais. E aí eu entendi a resposta daquilo que eu tinha perguntado para Deus naquele dia. Por que eu estava sentindo tanta dor, tanto sofrimento com aquela cena? Foi exatamente a mesma dor e o mesmo sofrimento que eu senti ao ver aqueles comentários naquele dia. Todos aqueles ataques, todas aquelas palavras uns contra os outros, me deixou profundamente triste. E quero deixar claro aqui que apesar do meu posicionamento, que quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu estou falando dos dois lados. Aqui eu não estou falando sobre um tá certo ou um tá errado. Eu estou falando sobre pessoas que se dizem cristãs, se realmente são, entendem que nós somos irmãos em Cristo, estão se atacando. E o quão triste é isso, principalmente para o nosso Pai. Ninguém nessa terra tem autoridade para dizer: você é de Deus, você não é de Deus. E então, ver esses comentários não me deixou apenas triste, me deixou irritada, indignada e revoltada. Porque ao fazer esses comentários, as pessoas estavam afirmando quem era e quem não era de Deus. E nesse momento eu quero repetir algo que eu falei há alguns vídeos atrás. Se a gente começar a ter consciência
da presença real de Deus, a chance da gente fazer algo errado, da gente ir contra aquilo que Deus tem para nós, é muito menor. Ou seja, se toda vez que eu pegar o meu celular para fazer um comentário no post de alguém que eu sou diferente da opinião dessa pessoa, que eu penso diferente, que a forma de ver as coisas é diferente daquela pessoa, e eu sei que aquele meu comentário não vai apenas gerar uma discussão, e aqui eu traria a palavra discussão como algo bom, como pessoas tentando falar e conversar com as outras. Eu tô falando de ofensa. Se você sabe que a forma com que você vai falar, e às vezes nós mesmos manipulamos palavras. Às vezes a gente fala de uma forma, às vezes a gente escreve de uma forma, mas dentro do nosso coração a gente sabe a intenção daquela palavra. Então não adianta você tentar se fazer de bonzinho, porque isso não vai colar. Porque Deus conhece nosso interior. Esse papo de foi só a minha opinião, isso não cola para Deus. Ele conhece o que está dentro de você. Então, se você tiver consciência da presença dele do seu lado, se a hora que você pegar o seu celular e você for falar algo para alguém naquele momento, e você sabe, porque o Espírito Santo habita dentro de você, então ele vai estar ali te convencendo daquilo. Se você sabe que aquilo que você vai falar vai ofender alguém de alguma forma, e mesmo assim você escreve, mesmo assim você faz, tenha consciência de que Jesus está ali sentado do seu lado, olhando para o seu celular, para ver o que você vai escrever. E como eu disse, ele sabe a intenção. Não adianta colocar a palavra bonita, mas dentro do seu coração a intenção é outra. Então tenha consciência, quando você pegar o seu celular para comentar algo e falar algo para alguém, que o Espírito Santo ele habita dentro de você. Jesus está sentado do seu lado olhando o que você vai escrever e Deus está olhando para você naquele exato momento. Eu te garanto que a partir do momento em que você tomar essa decisão de que toda vez que você pegar o seu celular para fazer, você ter essa consciência de que o Espírito Santo, Jesus e Deus estão com você ali, você vai pensar 10 vezes antes de enviar aquela mensagem para aquela pessoa. Que não sejamos como os irmãos de José, nos deixando ser dominados pelos sentimentos mais horríveis, matando uns aos outros com as nossas palavras, principalmente entre nós, irmãos em Cristo. A palavra diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O inimigo tem nos dividido e nós, distraídos, não estamos prestando atenção que é isso que ele está fazendo. E ele só consegue fazer isso se Deus permitir ou se nós permitirmos. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca, ou no nosso caso ultimamente, dos nossos dedos, nenhuma palavra torpe, apenas a que for boa para a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vamos vigiar as nossas atitudes e parar de permitir que o inimigo nos divida e nos coloque uns contra os outros, fazendo com que a igreja do Senhor seja destruída. E eu declaro sobre a sua vida hoje que a partir desse vídeo, todas as vezes que você pegar o seu celular ou falar mesmo pessoalmente com alguém, quando você estiver à mesa com alguém conversando, quando você sair com alguém e vocês conversarem sobre algo, que as suas palavras não sejam uma arma para matar o seu próximo. Que toda vez que você pensar em falar algo para alguém, seja falando mesmo ou escrevendo, que você lembre desse vídeo. Que venha à sua mente, aqui eu, falando para você, que o Espírito Santo, Jesus, Deus, está de olho naquilo que você tem feito, naquilo que você tem falado para o seu próximo. E que com isso você não vai cair na armadilha do inimigo de ferir ou matar o seu irmão em Cristo.
Ah, e aqui eu não tô dizendo que não é para você dar a sua opinião, para você falar aquilo que você pensa. Esses dias mesmo eu vi um post que mexeu muito comigo. Me fez refletir de uma forma muito profunda. Referente a gente não falar as coisas, ficar guardando para nós. E isso quer dizer que a gente nunca vai falar nada, então. Não permita que o inimigo distorça aquilo que eu tô falando aqui para você. Entenda que aqui eu tô falando sobre quando você faz um comentário sabendo que ele vai ser ríspido, agressivo com o outro, fazendo das suas palavras uma arma que realmente vai matar a outra pessoa, emocional ou espiritualmente. Esses comentários, os posts nas manifestações foram apenas um exemplo. Tudo que eu falei aqui serve para qualquer outro assunto e para qualquer outro momento da sua vida, e principalmente com pessoas da sua família, seus amigos e do seu convívio. Não use no seu dia a dia palavras que ferem, que matam as pessoas. E a minha oração aqui é: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes em que com nossos comentários, nossas palavras, nós ferimos ou matamos o nosso próximo. Que o Senhor nos faça ter consciência todos os dias da sua presença, fazendo assim com que a gente não caia mais nessas armadilhas de divisão que o inimigo tem causado entre nós. Em nome de Jesus. Amém. E então, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que ele tenha falado profundamente com você. E se isso aconteceu, compartilhe para que outras pessoas também tenham esse entendimento de que palavras podem matar. Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #Irmãos em Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!